Está entendendo? Então, às vezes algumas pessoas são benquistas diante dos homens, mas no reino de Deus o carguinho dele está fraquinho. Porque diante de Deus, quanto menor se é, maior se é para Deus. É os últimos que serão os primeiros, são os que servem, que de fato vão ganhar galardão diante do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo se apresenta como servo. E é interessante que no grego possuem algumas palavras diferenciadas para servo, para qualificar servo. O apóstolo Paulo ele usou a palavra mais, poderia dizer, mais, se tivéssemos níveis de servo, esse é o servo que tem menos direito. É o servo escravo. Ele usa aqui o doulos. A palavra doulos, tem aquela pessoa que é servo, mas tem uma outra palavra grega que a pessoa é servo, é aquele serviçal. Ele vai prestar serviço, ele é um servidor, mas ele é contratado. Ele não pertence, por exemplo, se eu contrato uma pessoa para trabalhar na minha casa, aquela pessoa não me pertence. Ela é uma prestadora de serviço, ela faz o serviço, mas terminou o seu horário, recebeu o seu pagamento e não tem nenhum vínculo. Eu não mando na vida da pessoa, eu só mando no serviço. Então é um tipo de serviço. Já o doulos é aquele que pertence ao seu senhor. Então não só o seu serviço pertence ao seu senhor, mas ele mesmo. E mais do que isso, o doulos, se ele tivesse esposa, a esposa não era dele, a esposa era do seu senhor. Se ele tivesse filhos, os filhos não eram dele, não era propriedade dele mesmo, era propriedade do seu senhor. Tudo que ele tinha era do senhor, o doulos, o escravo. Ele não tinha autonomia, não tinha querer, ele não tinha direitos. O direito dele era de servir, ele era escravo. Mas é um doulos, um escravo que serve, mas que serve por amor, porque ele entende que o seu senhor é senhor e deve ser servido. Não é aquele doulos que é um escravo que serve por medo, mas serve por gratidão. Alguém que um dia estava à beira da morte foi salvo, foi resgatado e fala para o outro: não, agora eu vou passar a vida te servindo porque você me salvou. Era essa a ideia do doulos. Alguém que não tinha direito, mas porque tinha um senso de gratidão a ser prestado. Era essa a ideia aqui então do apóstolo Paulo. A vontade dele estava sujeita à vontade de Jesus Cristo. O querer dele estava sujeito. Então a oração dele era a mesma oração de Jesus. Que seja feita a Deus, né? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o que acontece conosco muitas vezes é que nós queremos ser senhores de nós mesmos. Todo mundo fala que é servo de Deus, mas não serve a Deus. Se eu falo que eu trabalho em determinada empresa, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que estar lá disponível, sim ou não? Porque Deus fala: não, eu trabalho em tal empresa, mas eu nunca te vi lá, ué. Aí você vai ser enquadrado dentro dos funcionários fantasmas aí, que de vez em quando pega um ou outro, funcionário público fantasma, que nem bater ponto não bate. Mas aquele que tem um vínculo, eu sou servo. O apóstolo Paulo, ele se revela como doulos, como aquele que é escravo de Jesus Cristo. A minha vontade está sujeita à vontade de Deus. O meu querer, e o apóstolo Paulo não falava só de boca para fora que era servo, mas ele vivia uma vida dessa forma. Quantas vezes a gente observa o apóstolo Paulo falando, por exemplo, que ele tinha uma intenção de ir a determinado lugar, mas eu fui impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, a vida dele era direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, servia mesmo. Ele estava ali para servir. Era alguém que poderia ser extremamente rico, era alguém que poderia ter ganhado muito dinheiro com o Evangelho, mas não, alguém que viveu uma vida extremamente simples. E o dinheiro que ele ganhava sim ofertas, ele ganhava sim, ele tinha sim mantenedores, mas todo esse dinheiro que ele ganhava, ele usava para a sua sobrevivência, mas ele dispensava para a obra, para o reino de Deus. Alguém que era doulos. Então,
nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, né? Antes de sermos qualquer coisa, temos que ser servos de Jesus Cristo. Somos chamados para servir. Quem não serve, não serve. Quem não serve o reino de Deus, não serve para o reino de Deus. Então essa é a vontade de Deus para conosco, que de fato sejamos servis. Essa é a proposta do reino. Mas serviu de quem? De Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele sabe, eu sou Paulo, eu tenho uma função. Qual é a minha função no reino? Servir. Eu sirvo a quem? A Jesus Cristo, ao Senhor, ao Salvador, né? E ele vai, depois que ele fala que ele é servo, aí que ele vai trazer agora o seu currículo. Eu fui chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. Então ele se apresenta aqui com essa característica: eu sou servo, eu sou chamado, e ele vai trazer uma outra palavra no primeiro versículo ainda: eu sou separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo se apresenta como servo de Jesus, como chamado para ser com o ministério, né, que Deus concedeu a ele, e separado para o Evangelho de Deus. Então ele no primeiro versículo já se apresenta quem que ele é. Deus me chamou para servir, eu fui chamado, e está no passivo, né? Alguém que chama. Quem que o chamou? Se ele é servo de Jesus, foi o próprio Jesus que o chamou, e nós sabemos e conhecemos bem através de Atos dos Apóstolos como é que foi a conversão do apóstolo Paulo, né? Que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele, se revelou a ele. Saulo, Saulo, e ele perguntou: quem és tu? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. E ali ele teve as suas primeiras experiências com Deus, aquela experiência que ele ficou cego, né? Depois ele foi curado dessa cegueira, e assim ele começou a, de fato, ele pulou de perseguidor da igreja para plantador de igrejas. Foi um período longo até ele compreender o Evangelho e já começar a praticar? Muitos anos? Muitos anos. Em torno de 5 anos que ele começou, de fato, a exercer o seu ministério. Até então? Ele foi sendo alimentado pela palavra de Deus, e por outros apóstolos. Ele se retirou um período para estudar mais acerca de Jesus. Então houve todo um preparo. Foi assim, apesar do apóstolo Paulo ter sido membro do Sinédrio e ter um conhecimento teológico mesmo antes de converter a Jesus, né? Mas ele passou muito tempo antes de começar a exercer o seu ministério propriamente dito, estudando e se preparando para isso, né? Então ele não foi se convertir e agora já sou um apóstolo, não. Houve um processo até chegar a esse nível, né? Então vamos lá então. Então, eu estou concluindo, irmãos, né? Estamos dando nosso tempo ali já. Chamado para ser apóstolo. Então ele foi chamado, né? O próprio Deus o chamou, e é claro que ele ouviu esse chamado. Algumas pessoas elas reagem de forma diferente quando ao chamado de Deus. Algumas pessoas ignoram o chamado de Deus. Deus chama e pessoas simplesmente ignoram, né? Não fazem caso do chamado de Deus. Outras pessoas às vezes até atendem por um período, mas depois abandonam o chamado de Deus. Como também outras pessoas, como era o caso do apóstolo Paulo, entendem o chamado, abraçam o chamado e vivem, trilham a vida toda através desse chamado. Então aqui era o caso aqui do apóstolo Paulo, que Deus o chamou para ser apóstolo. A palavra apóstolos aqui no grego significa enviado, alguém que tem uma missão, é um plantador de igreja, alguém que foi enviado por Jesus, né? Foi chamado para ser apóstolo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não em Romanos, também em Romanos, mas em Coríntios principalmente,
ele faz uma defesa muito grande em relação ao seu apostolado. Porque para se ser apóstolo, tinha que ter algumas características, né? Não é igual a hoje, como todo mundo, eu me autodeclaro apóstolo, né? Nós cremos, queridos, biblicamente e teologicamente, que o ministério apostólico terminou na era da igreja primitiva. Com base em que nós cremos nisso? Com base em Atos capítulo 1, quando a igreja primitiva, quando foi escolher o novo apóstolo, que seria Matias, né? Que foi escolhido, eles colocaram alguns pré-requisitos para ser apóstolo em Atos capítulo 2. Tinha que ter sido testemunha ocular da vida do ministério de Jesus, tinha que ter testemunhado os milagres de Jesus, desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição. Só aí você pergunta, qual apóstolo de hoje que foi testemunha ocular do batismo, morte e ressurreição de Jesus? Aí você fala assim, mas o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo conviveu com tudo isso. O apóstolo Paulo tinha 2 anos de diferença de Jesus. Ele não tinha convertido ainda. Quando Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava lá. Então ele conviveu com o ministério de Jesus, ele ouviu sobre o ministério de Jesus, ele foi testemunha, ele conviveu com muitas coisas que aconteceram no início da igreja primitiva. Por isso que ele faz um esforço grande. Ele fala que ele mesmo se intitula, eu sou um apóstolo nascido fora de época. E ele faz um esforço tremendo para provar que ele é apóstolo, o seu direito de apostolado, mas não que se isso faria ou não alguma diferença na vida dele. Paulo era bem resolvido. Se ele não fosse, se a sua cadeira lá no céu não tivesse escrito Paulo lá, ele não está nem aí não, para isso não. Mas ele faz no sentido de que ele defendia o seu apostolado, era no sentido que ele era um plantador de igreja, então ele defendia o seu ministério em relação a Cristo, que Deus tinha enviado ele, e não para que ele pudesse ser alguém. Nunca foi a intenção do apóstolo Paulo ser alguém enaltecido. Aliás, todos os apóstolos procuraram sempre engrandecer, enaltecer a Deus. Tanto é que ele fala que Paulo serve. Está entendendo? Então, assim, nós temos alguns ministérios. Ministério sacerdotal não existe mais. A lei acabou, cumpriu-se em Cristo. Para que mais sacerdote? Então, nós sabemos que o ministério sacerdotal acabou com a chegada de Cristo, e quando Cristo foi o sumo sacerdote de uma vez por todas, quando ele foi o sacrifício de uma vez por todas, como o escritor aos Hebreus bem relata, né? Ministério profético, de profeta. O último dos profetas foi João Batista. Então, ninguém pode dizer eu sou o profeta. Não. O último dos profetas foi João Batista. Deus pode usar uma pessoa em profecia? Claro, nós pentecostais cremos nisso. Mas essas profecias têm que estarem fundamentadas na Bíblia, na palavra, mas não alguém dizer que é profeta. Apóstolo, então, lá em Apocalipse fala sobre os 24 anciãos, revelando cada um ancião que seria representante de uma das tribos de Israel, os 12, mais os 12 apóstolos. Eu não sei onde é que tem que ligar lá para Jesus, reserva mais algumas cadeiras aí. Porque só essas 24 aí não vai dar não, porque tem alguns aqui se auto-intitulando o apóstolo. Eu particularmente, como muitos teólogos no Brasil, tenho certa dificuldade nesse título, como ofício. Eu sou o apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado por Jesus, que fala em nome de Deus, mas no sentido que tem uma autoridade apostólica. Então nós cremos, nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Mas quais apóstolos? Aqueles que já vieram, estão escritos no Novo Testamento, e não dos novos que estão surgindo por aí. Você observa, por exemplo, Jesus elogiando uma das igrejas de Apocalipse, porque essa igreja havia repreendido algumas pessoas que diziam ser apóstolos, mas não eram. Vê lá nas 7 cartas da igreja do Apocalipse, Jesus elogiando a igreja, porque algumas pessoas conhecidas da igreja começaram a se intitular como apóstolo, e a igreja repreendeu: se vocês não são apóstolos. Jesus elogiou essa igreja. Então eu tenho certa dificuldade, mas creio no apostolado do apóstolo Paulo, né? Os profetas, igual João Batista, para anunciar a vida de Cristo, né? Unicamente.
vai falar, eu sou profeta porque eu tenho uma revelação. Não. Assim, eu acredito, igual João Batista, que foi o último dos profetas, para anunciar a vida de Cristo. exatamente. Usou essa mesma coisa, falavam da vida de Cristo. Exatamente. E já veio para que profetizar, e tudo que já foi revelado, já foi selado em Apocalipse, acabou, não precisa de nova revelação. Tá certo? Então ele foi chamado para o Evangelho de Deus e vamos continuar na próxima aula a partir daí. Tá certo, irmãos? Hoje só foi uma aula introdutória. Semana que vem nós vamos fazer mais uma panorama em Romanos, para vocês começarem a entender Romanos. Vamos viajar nesses 16 capítulos, né? São 16 capítulos fantásticos, 11 capítulos o apóstolo Paulo gasta só com doutrina, é pura doutrina, tá certo? E depois, mais o capítulo 12, 13, 14, 15, talvez 16, a gente colocar junto, que é muita saudação em 16, mas depois mais 4 capítulos basicamente só de prática. Então o apóstolo Paulo, essa epístola é bem ortodoxia e ortopraxia, que é a questão da doutrina e da prática, como é muito comum ao apóstolo Paulo, e nós vamos caminhar. Tarefinha para casa, ler Romanos essa semana. São 16 capítulos só. Se você ler 2 capítulos por dia, pode começar hoje, não tem problema, tá certo? Até semana que vem você terá lido toda a epístola de Paulo aos Romanos, né? Não precisa estudar versículo por versículo, você lê e você começar a conhecer, já vai fazendo algumas anotações, algumas perguntas, para quando a gente chegar lá naquele versículo, lá naquele capítulo, você já tenha conhecimento da epístola. Quando eu falar alguma coisa, você já tenha em mente. Então, eu quero que durante esse curso vocês leiam aí pelo menos umas 3, 4, 5 vezes a epístola de Paulo aos Romanos, só de forma gradativa, né? Então vai lendo, volta a ler, relê. Então essa semana leia toda, semana que vem eu vou passando, olha, hoje leio o capítulo 1, semana que vem o capítulo 2, nós vamos assim convivendo cada vez mais com a epístola de Paulo aos Romanos, amém? Espero que nós possamos aprender muito com Romanos. Eu sou muito fascinado por Romanos, como eu disse para vocês, e eu creio que Deus vai nos abençoar e vamos aprender muito com Romanos. Vamos orar? Amém? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos e podermos estudar uma epístola tão rica, tão cheia de informações, de pura teologia revelada pelo Senhor, ó Pai, que é a epístola de Paulo aos Romanos, ó Pai. Que Tu possas nos ensinar, nos instruir, que possamos aprender cada vez mais e mais. Abençoe a vida de cada aluno, de cada aluna, ó Pai, que possamos crescer em graça e sabedoria diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.